é fraca, hipossuficiente, hipótese, é uma tese fraca, onde a lei estabelece uma situação. Se você adquirir renda, se você auferir renda, é uma hipótese. Não sei se você vai ter renda, não sei se você está empregado, mas se você tiver renda, isso lhe obriga a pagar imposto de renda. Se você adquirir um carro, te obriga a pagar IPVA. Então, é uma situação hipotética. A hipótese de incidência, dentro dessa linha do tempo, é a primeira coisa. A lei estabelece uma situação. Quando esta situação hipotética, ela acontece, ela se materializa, ela se concretiza através de uma situação fática, que nós chamamos de fato gerador, o fato, um acontecimento que faz gerar o nascimento de uma obrigação, neste caso, uma obrigação tributária. O que acontece aqui é aquilo que a gente sempre fala de subsunção. Subsunção, por favor. Não é subsunção, como também está errado falar subsidiário. É subsidiário. Se você for pegar o dicionário, todo dicionário que se preza, ao lado de cada palavra, tem o fonema, como se fala. E subsunção, no dicionário, entre parênteses, está com 2 S. O som da palavra, subsunção. Então, acontece aqui um verdadeiro acoplamento. Eu tenho uma situação hipotética, se você tiver propriedade territorial urbana, você terá que pagar IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Aqui está uma situação hipotética, se você tiver uma casa na cidade, vai ter que pagar imposto predial. Se você tiver, aí eu vou e compro uma casa. Eu adquiro, passo a ser dono. Então, aquela situação que estava prevista na lei, ela se materializa. Subsunção é o acoplamento entre uma situação fática e uma situação hipotética. Aquilo que eu estava prevendo aconteceu. Quando o que eu estava prevendo acontece, nessa situação, tributária, nasce uma obrigação. Eu já disse para vocês, toda vez que nasce uma obrigação, nós aqui do direito, obrigação já nos coloca na cabeça. Alguém vai receber, alguém vai pagar. Existe um sujeito ativo, existe um sujeito passivo. Existe um objeto, uma prestação. Sempre que eu falo em obrigação, surgem esses 3 elementos. O credor, o devedor e a prestação, né? O credor é o que vai receber, o devedor é o que vai pagar, e a prestação é exatamente a obrigação que se materializa através do pagamento de uma quantia em dinheiro. Pois bem, quando aquela situação hipotética, ela se concretiza, quando eu adquiro uma propriedade, então nasce a obrigação tributária, a obrigação de pagar o IPTU. Acontece, pessoal, que na linha do tempo, esta obrigação que nasce por conta da ocorrência do fato gerador, por conta de você ter adquirido uma casa, por conta de você ter adquirido renda, por conta de você ter adquirido um veículo, quando acontece essa situação hipotética, nascendo a obrigação de pagar, é necessário que ocorra o lançamento. E o lançamento é o tema desse semestre. Nós vamos aqui, nas aulas de Direito Tributário 2, começar analisando o lançamento. O crédito tributário, aquele dinheiro que o governo tem para receber, um crédito, que nasce a partir da obrigação constituída pela ocorrência do fato gerador, esta precisa ser lançada. O crédito precisa ser lançado. E aí nós começamos o curso falando do lançamento. Quero aproveitar e dar bom dia para a turminha que chegou aí, o Robson, Alessandra, Igor, Valdirene, Beatriz, Lohane, Reginaldo. Sejam todos bem-vindos. Eu só estou apresentando o programa. O material eu já disponibilizei naquele mesmo grupo que a gente criou ontem,
vamos ficar com um grupo só. Também acho que não há necessidade de outro grupo, eu sou o professor das duas disciplinas, e assim a gente manda o material num grupo único. Então, eu já mandei o programa daí. Vê se você não vai misturar os papéis, hein? Na quinta, quando eu venho, eu vou falar de prática. E na sexta, nós vamos falar de direito material. Nós vamos conhecer o direito tributário. Pois bem, então, no programa, nesse roteiro, esse menu degustação, o que nós vamos aprender aqui? Nós vamos falar do crédito tributário e o seu lançamento, e aí nós vamos falar de tudo que diz respeito ao lançamento, as modalidades de lançamento, conceitos de lançamento, a mudança, a revisão do lançamento. Nós vamos, em seguida, tratar um tema que despenca na OAB, que é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Eu quero, antes de mais nada, sempre aproveitar nas nossas aulas para chamar a sua atenção, para ler e entender cada palavrinha que aparecer na sua frente. Porque é assim que funciona, né? O conhecimento, para você falar, eu conheço a matéria, eu entendo essa matéria, eu primeiro tenho que entender as palavras. Então, veja só como é importante a gente ler consciente, saber do que está lendo. A gente, logo após tratar do lançamento, que é indispensável para que se constitua o crédito tributário, o lançamento é, como o nome já sugere, né, lançar, é escrever, é apontar que ocorreu um fato gerador de uma situação que estava hipoteticamente prevista na lei, identificando quem é que cometeu esse fato, quem é que adquiriu o carro, quem é que teve renda, de quanto nós estamos falando de preço desse carro e, portanto, de imposto, de quanto que nós estamos falando de renda e do imposto. Isso tudo é lançado, é escrito, quer dizer, sai do mundo das ideias, vira algo no papel tangível, e este lançamento faz constituir o crédito tributário, o governo passa a ter um crédito, e a partir desse momento, pertinente entrar com um assunto que despenca na OAB, que é a suspensão. Suspender é paralisar, suspende, suspensão da exigibilidade, exigir, né? Suspende a cobrança, suspende a exigência do crédito tributário. Então, veja o sentido dessa frase. Para eu falar em crédito tributário, para eu encher a boca e falar desse assunto, crédito, primeiro, é porque ocorreu um fato gerador, é porque ocorreu aquela situação hipotética prevista na lei. Para eu falar em crédito, para ter um crédito, é porque você comprou um carro e gerou o pagamento do imposto, IPVA. Se eu estou falando de crédito, é porque você comprou uma casa e gerou o pagamento do IPTU. O governo tem um crédito para receber de você por conta do IPTU. O governo tem um crédito para receber de você por conta do IPVA. O governo tem um crédito para receber de você por conta do imposto de renda. Então, veja que quando eu falo em crédito tributário, essa palavra crédito não pode sair da minha boca sem antes eu lembrar da linha do tempo, sem antes eu forçar a ideia de que, peraí, crédito não cai do céu, crédito não nasce em árvore, se tem um crédito é porque eu estou devendo. E por que eu estou devendo? Porque eu adquiri um carro, porque eu adquiri uma propriedade, porque eu oferi renda, porque a mercadoria circulou. Cada situação previamente posta na lei como uma hipótese, quando ela se concretiza, quando ela se materializa, faz surgir uma obrigação, e essa obrigação lançada, precisa ser lançada,
E o que acontece quando não lança? Caduca, aí a gente fala em decadência, né? O governo comeu bola porque não lançou ou lançou fora do prazo. Na aula de ontem, se vocês puxarem aí na memória, um colega de vocês me perguntou sobre prescrição. O governo perde o prazo porque não entrou com a ação para cobrar. Prescrição é a perda do direito de ação, é a perda do direito de entrar na justiça. Isso é uma coisa. Outra coisa é perder o direito de ter o direito. É a decadência, é caducar. Pois bem, o crédito tributário, ele pode decair, ele pode caducar. Se não houver o lançamento, que constitui o crédito, ocorrendo o fato gerador, eu adquiri um carro, o governo comeu bola, não lançou, passou 5 anos, caducou. Você não pode mais ter direito a esse crédito, a esse dinheiro. O que vale dizer que quando eu falo em suspender a exigibilidade do crédito, eu estou dizendo que nós vamos suspender a cobrança daquele tributo. Esse assunto é muito importante, muito, 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 e despenca, anote no seu caderno, pode botar um olho desse tamanho assim, ó, e escreva, despenca na OAB o artigo 151 do CTN. Eu repito, despenca. Nós vamos estudar esse artigo, nós vamos entender a dimensão de cada uma dessas hipóteses, nós vamos até criar um macete para decorar essas hipóteses. São as hipóteses lá do artigo 151. Então, assim que a gente estudar o lançamento, que é um ato onde ocorre o apontamento daquela história que se concretizou, do fato gerador, identificando quem é que vai pagar para quem, qual é o valor que será pago, por que vai pagar, por que adquiriu uma casa, por que adquiriu um carro, por que adquiriu renda, por que circulou a mercadoria, toda a razão, a causa que faz nascer aqui uma obrigação. Pois bem, a gente vai falar do lançamento e em seguida é tema no curso analisar as hipóteses que suspendem a cobrança. Suspender a cobrança, a suspensão da exigibilidade. Você não pode exigir de mim. Por quê? Porque está suspenso, porque está paralisado, porque parou. Nasceu, eu te devo, mas parou. Está suspenso. Quando é que isso acontece? A gente vai estudar. Também vai ser tema das nossas aulas, a extinção das obrigações. Olha que delícia. Extinção. Acabou. Eu não tenho mais obrigação. Extinguiu. Então, uma coisa é suspender. Suspender, eu ainda tenho obrigação, mas ela está parada. Ela está paralisada. Ela está suspensa. Artigo 151 fala da suspensão. Outra coisa é extinção. Acabou. Eu não tenho mais que te pagar. Extinguiu. E esse assunto, que também despenca na OAB, despenca. Está lá no artigo 156. A gente também vai ter que estudar. A gente também vai ter que decorar os casos de extinção. Mas vai ser fácil. Não tem problema nenhum em reconhecer, e isso você vai perceber, porque, veja, me parece óbvio, quando eu falo em extinguir, que venha na sua cabeça o primeiro modelo de extinção, que é o pagamento. Como é que eu me livro de uma obrigação? Ora, se você assumiu uma obrigação, você se livra cumprindo, pagando, né? Como é que eu me livro da obrigação de pagar meu cartão de crédito? Pagando. O pagamento é uma extinção. Não te devo mais. Por quê? Porque paguei. Como é o caso da prescrição. Não te devo mais. Por quê? Porque prescreveu. Não, como é o caso da decadência. Não te devo mais. Por quê? Porque caducou. Você demorou demais. Quem dorme no ponto, o direito não socorre os que dormem, não é isso? Então, você dormiu no ponto, eu não te devo mais. É isso que a gente vai analisar no tema que faz parte do nosso roteiro, cujo título é extinção. Então, esse semestre, a gente vai falar de lançamento,
a gente vai falar de suspensão, a gente vai falar de extinção. Também faz parte das nossas aulas, ou fará parte das nossas aulas, o tema da exclusão. Exclusão é o item 4 aqui do nosso tópico. Exclusão. Então, não confunda, e é claro que a OAB vai querer que você se confunda, é óbvio que isso vai cair, é óbvio que isso cai, ela vai querer que você confunda suspensão, extinção e exclusão. Desculpa. Desculpa. É óbvio que isso vai cair. Como sempre cai, viu, pessoal? Sempre. Exclusão é tirar do mundo, excluir. Eu fui excluído do grupo. Exclusão do crédito. Nós vamos estudar 2 temas importantes, cai muito. Isenção e anistia. Isenção e anistia. Vira e mexe, a gente vê aí em Guarulhos, né? Outdoors falando da prefeitura dando anistia, ou algum governo dando isenção. A isenção e a anistia são 2 assuntos que a gente vai estudar logo em seguida, quando aprendermos lançamento, suspensão e extinção. Então, extinção cai muito na OAB, lançamento cai, suspensão cai e exclusão cai. A gente vai estudar todos eles. Nós vamos também falar sobre infrações e sanções tributárias. Então, nós vamos falar da sanção. Evidentemente, se você não paga o imposto no dia, você vai tomar uma multa, e a gente vai falar sobre isso. E a gente encerra o semestre falando de execução fiscal. Então, a gente vai aprender o processo na justiça quando o governo cobra o tributo que não foi pago por aquele cidadão que realizou aquilo que estava estipulado como uma hipótese de incidência. Então, a gente fecha o semestre do direito tributário com a execução fiscal. Se der tempo, e no semestre passado deu, a gente vai pegar os finaizinhos das aulas, no final do ano, para trabalhar uma revisão sobre os principais impostos. Aí eu vou falar um pouquinho do ISS, vou falar um pouquinho do IPTU, dos impostos municipais, vou falar um pouquinho do IPVA, um pouquinho do ITCMD, vou falar um pouquinho do imposto de renda. Aí a gente vai pincelar alguns dos impostos e tratar aqui de forma bem interessante, tomando um conhecimento de forma técnica daquilo que interessa para a prova da OAB. Então, se der tudo certo, até o final do semestre, a gente encerra esta análise do Código Tributário Nacional, fazendo uma viagem, ainda que rápida, pelos mais importantes impostos. E aí a gente vai fazer as características de cada um deles, como é que isso é perguntado em prova, o que você precisa saber sobre ICMS, o que você precisa saber sobre imposto de renda, o que você precisa saber sobre o IPTU, sobre o imposto sobre serviços, sobre o ICMS. Então, a gente encerra o tributário fazendo essa análise. Ok? Beleza? Só para reforçar, para quem chegou, eu disponibilizei o material naquele mesmo grupo de ontem. Então, se alguém aí estava dispensado de prática tributária e está assistindo a minha aula pela primeira vez hoje, você pede aí para o Robson ou com o representante da sala, pode falar com o Reumar, né? Tem mais alguém que eu não me lembro mais, porque são tantas aulas que eu esqueço quem é. Com a Amanda. Com a Amanda, isso mesmo. Sou eu, Reumar. Amanda Justiça. Aí vocês falam com a Amanda, quem entrou aqui na sala agora, e não tem o material, não está no grupo, para ser incluído no grupo. Beleza? Eu sempre vou disponibilizar material, viu, pessoal? Sempre. Beleza?
O material da aula de hoje e o material da aula de ontem estarão lá no grupo. Já disponibilizamos a todos e adicionamos o restante no grupo. A Amanda é muito eficiente, né, Amandinha? É isso aí. Missão dada, missão cumprida. Beleza, pessoal. E bibliografia? Que livro nós vamos usar? Olha, pessoal, eu vou na contramão da indicação da faculdade. A doutora Ossana, ela é titular da cadeira de Direito Financeiro e Tributário da FIG, ela é mestre nessa área, ela é da PUC, e ela segue o professor Paulo de Barros Carvalho, que é um grande tributarista, professor, doutor pela PUC, dá aula na USP. O Paulo de Barros é, sem sombra de dúvidas, a maior referência, ou uma das grandes referências. Só tem um detalhe, pessoal. Eu acho o Paulo de Barros muito, muito, muito difícil. Ele é filósofo, então ele entra numa seara que, para aluno de quinto ano, que está com olho na OAB, não nos interessa muito. Né? A OAB é mais arroz com feijão, aquele batidão que você precisa saber. Então, ele é mais prático. A prova da OAB exige um conhecimento mais prático. E aí, contrariando a doutora Ossana, eu indico o Eduardo Sabag. O Eduardo é um grande professor, conheço ele, é meu amigo pessoal, a gente já viveu poucas e boas juntos. Para ter uma ideia, eu e o Eduardo Sabag, ele trabalhava no aeroporto aí de Guarulhos, e eu e ele demos aula juntos, lá em 1998, 99, em 2000, aí em Guarulhos, num cursinho que já foi do doutor Darcy Panóquia, há muitos anos atrás, num cursinho preparatório para a OAB. O Eduardo Sabag virou uma estrela, um grande professor, tem um livro fenomenal de direito tributário. Ele, se não me engano, ele dá aula no Complexo Renato Saraiva. Quem quer fazer segunda fase de tributário, eu indico que faça lá com ele. Né? Ontem nós falamos do meu concurso, né? Com o Darlan, mas para a segunda fase de tributário, eu indico o Sabag. Ele é muito bom, além de ser professor de português, né? Então ele domina muito a gramática, ele ensina a gente a pensar e é muito didático. De qualquer modo, eu indico o livro dele. Eu adoto o livro dele. As minhas aulas são baseadas no livro dele. Mas é um livro que custa caro, viu, pessoal? Acho que o de 2020 está 180 pau, 160 pau por aí. Ah, professor, preciso comprar o livro dele? É excelente, o Renato falou. É isso mesmo, né, Renato? É muito bom, vem com questões. Eu uso o livro dele em sala de aula. Então, assim, se você não vai fazer tributário, não vai fazer na segunda fase, não vai. Então, só a minha aula já te ajuda para a OAB primeira fase, ok? Não precisa comprar o livro dele. Eu uso o livro dele, eu vou te dar o material, vai estar tudo no PowerPoint. Coisas que ele fala, coisas que ele escreve. Ele é muito direto, didático. O máximo que eu faço é colocar um desenho, uma figurinha ali, ou dou uma traduzida na explanação. Então, você não precisa comprar se você não for fazer tributário na segunda fase. Se você for fazer tributário na segunda fase, aí eu aconselho você comprar. Esse é um investimento que, além de assistir as aulas dele, o livro dele é muito bom, ok? Mas tem o do Paulo de Barros, tá? Que é o que a professora Ossana indica. Mas eu, particularmente, acho muito difícil, acho ele muito teórico, muito técnico, e a OAB a gente precisa ser mais realista, né? Tem que ser uma coisa mais né? Aceitar e decora desse jeito o que tem que ser decorado, e é assim que você precisa desenvolver algumas questões. Beleza, então. Também vamos usar o CTN, óbvio, e a Constituição Federal de 88, ok? Então, nós apresentamos o programa, nós apresentamos a bibliografia, o material está aí disponível. Vamos começar relembrando aquela linha do tempo da relação jurídico-tributária. Eu já falei dessa linha do tempo ontem e eu resolvi mencionar hoje, quando eu fui explicar o nosso programa. Mas eu quero começar a aula
e eu quero que você visualize de novo essa linha do tempo, onde você percebe claramente aí que tudo começa com uma situação hipotética, a chamada hipótese de incidência. A hipótese de incidência é aquela situação abstrata, né, prevista na lei. Auferir renda, adquirir veículo, adquirir imóvel rural, imóvel urbano. Essas situações que o legislador prevê se você auferir renda. Se é uma situação hipotética, eu não sei se você vai ter renda, eu não sei se você vai ter casa, mas no Brasil, se você tiver, se isso acontecer, se esse fato acontecer, ocorrendo a subsunção do fato à norma, o acoplamento, né, a junção daquela situação com aquilo que estava previsto, faz nascer uma obrigação tributária. Obrigação. Eu já disse e repito, toda vez que eu falo em obrigação, vai automaticamente acender no meu cérebro a ideia de que há um credor, há um devedor, há uma prestação. Obrigação sempre é assim. No curso de direito, na nossa linguagem, quando eu digo, isso aqui é uma obrigação, o aluno de direito já entende no seu ouvido, isso aqui tem um credor que vai receber, um devedor que vai pagar e uma prestação que deve ser prestada, uma prestação que deve ser cumprida. Obrigação imprime, a palavra obrigação imprime a aparição desse sujeito, credor, sujeito, devedor e prestação. Pois bem, quando a lei prevê uma situação e essa situação que estava prevista acontece, faz nascer uma obrigação tributária. Essa obrigação precisa ser lançada. E é esse o tema da aula de hoje. Nós vamos começar a falar do lançamento tributário. Lançamento, ok? Lançamento. Com o lançamento, então, eu tenho crédito tributário. CT crédito. Então, a pergunta que sempre se faz é, olha que pergunta importante, o que faz nascer o crédito tributário? Eu vou até colocar isso aqui no nosso bate-papo. O que faz nascer o crédito tributário? Esta pergunta, que é sempre feita, inclusive em prova oral, né, vira para o candidato e fala, tá bom, doutor, o que faz nascer o crédito tributário? A resposta na ponta da língua. O que faz nascer o crédito é o lançamento. É o lançamento. Por favor, não é o fato gerador. O fato gerador, que está aqui atrás, olha, por favor, eu vou até mudar de cor, vou pôr uma cor azul. O que o fato gerador faz, está aqui o fato gerador, o que o fato gerador faz é fazer nascer uma obrigação. Só que a obrigação nasceu a obrigação por conta do fato. Nasceu a obrigação porque você teve renda. Nasceu a obrigação porque você comprou um carro. Se você não tivesse comprado um carro, você não teria que pagar IPVA. Mas você comprou um carro, nasceu a obrigação. O fato gerador faz nascer a obrigação. Só que esta obrigação que nasceu, ela precisa ser lançada. Se não for lançada, não tem crédito. O crédito nasce pelo lançamento. Então, por favor, tome muito cuidado. Parece uma bobeira, mas isso, se estiver muito claro na sua cabeça, você não vai cair em armadilhas. A pergunta é,
O que faz nascer o crédito. O crédito nasce com lançamento. Não nasce com obrigação. O crédito não nasce com obrigação. O crédito nasce com lançamento. Eu repito de novo. O crédito nasce com lançamento tributário. O lançamento, ele traz certeza, ele traz liquidez à relação jurídico-tributária. O que quer dizer isso? Traz certeza. Trazer certeza significa trazer o elemento credor. Eu sei quem é que vai receber. É a Prefeitura de Guarulhos. Não é o Estado de São Paulo. Não é o município de Arujá. Certeza. Eu olho para o credor. Quem é que vai receber? Certeza. Eu olho para o devedor. Quem é que vai pagar? É o Vaner ou é o Renato? É o Vaner ou é o Reginaldo? É o Vaner ou é a Valdirene? É o Vaner ou é a Amanda? É o Vaner ou é o Vilmar? Né? Quando eu olho para a obrigação, eu extraio ali os elementos. Então, o lançamento, que é algo material, palpável, ele vai fazer constar quem é o credor, quem é o devedor, qual é a prestação, e saber quem é o credor, quem é o devedor, qual é a prestação, me dá certeza. Ah, eu devo. Tem certeza? Tenho. Devo, sou eu, Vânia, que estou devendo para a prefeitura. Por quê? Porque eu prestei um serviço. Eu sou advogado e eu prestei um serviço de consultoria. Recebi, então acontece o fato gerador, que é o imposto sobre serviços. Então, eu fiz um serviço. Então, o que faz nascer o crédito tributário é o lançamento. O lançamento faz nascer o crédito tributário. Eu poderia dizer que o crédito tributário é a obrigação tributária tornada líquida e certa por intermédio do lançamento. Ok? Para que haja lançamento e, portanto, que o governo tenha um crédito, é necessário primeiro que ocorra um fato gerador e, portanto, que nasça a obrigação. Então, aqui eu vou puxando um fio que vai me trazendo o outro, né? Então, para ter um crédito, primeiro tem que ser lançado. Para ser lançado, primeiro nasceu uma obrigação. E para nascer uma obrigação, tem que ter ocorrido o fato gerador. Para ocorrer o fato gerador, tem que ter previsão na norma de uma situação hipotética. Então, é a linha do tempo de trás para frente e a linha do tempo de frente para trás. Uma situação hipotética, quando ocorre o fato gerador, nasce uma obrigação, essa obrigação precisa ser lançada para que se constitua um crédito, para que o governo bata no peito e diga, eu tenho um crédito, eu vou receber do Vaner, para que ele diga isso. Tem que haver o lançamento da obrigação. Me parece que está bem claro isso. Pois bem, voltando aqui no assunto da linha do tempo, então nós vamos investigar, nós vamos abrir o olho aqui e investigar o lançamento. O lançamento, pessoal, ele aparece pela primeira vez lá no artigo 3º do CPN. Eu não coloquei o artigo 3º aqui no material que está na tela da aula, mas ele está no material que eu mandei pelo WhatsApp. É só coloquei o artigo 3º. Só para ler aqui, se você puder me acompanhar na leitura. Preste atenção. O artigo 3º diz assim, é o conceito de tributo, né? Que a doutora Ossana, inclusive, brinca o tempo inteiro, os alunos dela decoram o artigo 3º e respondem até em coro no dia da colação de grau, porque a doutora Ossana pergunta, você sabe como ela é. E o artigo 3º diz, tributo é toda prestação
pecuniária compulsória. Veja que a palavra compulsória está no artigo 3º, que é o artigo que define tributo. Tributo é toda prestação pecuniária. Pecuniária quer dizer dinheiro. Compulsória quer dizer você é obrigado, você não tem que querer. Tributo é compulsório, é a força. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Tributo não é uma punição. Ah, eu estou sendo punido, por isso que eu pago imposto de renda. Não, você não está sendo punido, não. Na verdade, é uma prestação pecuniária compulsória imposta pelo Estado, já que vivemos em sociedade dentro de um Estado democrático, para que aquele Estado possa saciar as nossas necessidades, né? Você hoje está assistindo a minha aula via internet, primeiro porque tem energia elétrica na sua casa. E quem é que fez a energia elétrica, através dos fios de transmissão, chegar à sua casa? O Estado. Se você está assistindo a minha aula, é porque você tem um computador ou um celular. E o que é que fez esse celular poder chegar nas suas mãos, ou esse computador está funcionando? Ah, porque foi fabricado, porque foi importado. E dinheiro do Estado serve para saciar as nossas necessidades. Fazem pontes, ruas, portos, aeroportos, para que a gente possa, então, ter acesso aos bens da vida. Então, tributo é toda essa prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua uma sanção, você não está sendo punido, instituído em lei, olha o princípio da legalidade, instituído em lei e cobrada, olha aqui, cobrada, mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Esta parte final do artigo 3º, que diz, eu repito, mediante a atividade administrativa plenamente vinculada, está falando do lançamento. Então, lançamento aparece até no artigo 3º do CTN. É uma atividade administrativa plenamente vinculada. O artigo 3º diz isso. Então, aparece lançamento lá no artigo 3º. Só que o artigo que define lançamento é o artigo 142. Este está aqui na tela, bem na sua frente aí. O artigo 142 do CTN diz, olha o que diz o artigo, compete privativamente a autoridade administrativa compete, vou colocar até um grifo aqui de vermelho, privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, o que constitui o crédito tributário é o lançamento. O que faz nascer, porque a palavra constituir vem de nascer, de concepção, de criação, né? Quando eu brinco, e eu já falei isso para vocês em anos anteriores, do que é constituída a caipirinha, você entende, né? Porque você é malandro, você gosta de entender aquilo que te convém, que lhe convém. Você entende de caipirinha? Você sabe que é limão, cana-de-açúcar e adoçante para manter o corpo, né? Caipirinha não é a junção de 3 coisas? Então, quando eu pergunto do que é constituída a caipirinha, eu quero saber quais são os elementos necessários para que uma caipirinha exista, nasça, do que ela é feita. Ela é feita de 3 coisas. Ela é feita de limão, ela é feita de pinga, aguardente e adoçante. A junção desses 3 constitui a caipirinha. Ok, vamos esquecer a caipirinha, vamos falar de lançamento. Ou melhor, vamos falar de crédito tributário. Então, a pergunta é,
do que é constituído o crédito tributário, como é que ele nasce, como é que ele é feito, como é que ele surge a partir do lançamento. É ele o elemento necessário para que eu tenha um crédito. Eu, governo, né? Quando eu falo eu tenha um crédito, eu estou falando eu, governo, né? Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim, entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Ora, só de ler o artigo 142, a gente pode concluir que o lançamento é uma ferramenta, é um instrumento que confere, que dá exigibilidade à obrigação tributária. A obrigação tributária, O de obrigação, T de tributária, a obrigação tributária, ela é lançada identificando, como é uma obrigação, e eu disse que a nossa mente, sempre que ouvir a palavra obrigação, vai visualizar um credor, um devedor e uma prestação, o lançamento faz isso. O lançamento, ele identifica quem é que teve renda. Foi o Vander? Quem é que adquiriu um carro? Foi o Vander? Ou foi o pai? Ou foi a mãe? Ou foi o irmão? Quem é o sujeito passivo? Quem é que vai ter que pagar? Quem é o sujeito desta obrigação tributária? O lançamento é assim entendido como um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Você teve renda mesmo? Você adquiriu um carro? Você adquiriu um imóvel? Calcula o montante do tributo, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade. Por isso que a gente diz que o lançamento, ele quantifica. Por favor, preste atenção nas palavras, porque são essas as palavrinhas que vão aparecer na questão da prova da OAB. Quantifica. Quantum. Quanto. O lançamento vai dizer quanto você deve. Para dizer quanto você deve, é porque fatalmente eu olhei para o fato gerador. Eu olhei para o carro que você comprou. Que carro você comprou? Você comprou um Fusca? 0 km? Você comprou uma Ferrari? Você comprou uma caminhonete? Você comprou um Jeep? Que carro você comprou? Quanto foi esse carro? Então eu olho para o fato gerador e documento, porque o lançamento é isso, é documentar. Eu olho e digo, olha, aqui uma pessoa comprou um carro, aqui uma pessoa teve renda, aqui uma pessoa adquiriu um imóvel, adquiriu um sítio, eu identifico quem é essa pessoa, eu identifico qual é o valor, então eu identifico o quantum de beato e eu qualifico, quantifico e qualifico. Cuidado com essas duas palavras, elas podem aparecer numa prova. Quantidade, quantifico, quantum, quanto é, qual é o valor? Qualifico, qualidade. Eu digo quem é que vai pagar, o que vai pagar, quanto vai pagar, quantifica. Qualifica é dizer a certeza, é dizer o de beato, que existe uma obrigação. Quantifica é o quantum de beato. Qualifica é o de beato. Pois bem, quais são, portanto, as funções do lançamento?
Qual é a finalidade? Para que serve? Para que existe essa questão do lançamento? Então, lançamento existe para, número um, verificar a ocorrência do fato gerador. Então, quando a autoridade administrativa faz uso do lançamento, que é esse apontamento, né? Eu vou lançar no meu caderno, então a prefeitura, o Estado, o governo, você imagina a dimensão disso para cada brasileiro, para cada situação, para cada fato gerador, para cada. O governo vem, verifica o que aconteceu. Comprou um carro, teve renda, prestou um serviço, doou uma casa, morreu, vai transmitir a herança para cada fato, para cada cidadão. Ele, lançamento, tem o condão, tem a finalidade, tem a função de, primeiro, verificar a ocorrência do fato gerador. Aconteceu mesmo? Você adquiriu um carro? Você teve renda? Depois, vai determinar a matéria tributável. Uma vez que você adquiriu o carro, uma vez que eu vi que aquele fato aconteceu, aquele fato da vida real aconteceu, tal como estava descrito na norma, eu olho para reproduzir a matéria tributável. Eu estou aqui atentando ao elemento nuclear do tributo. Eu consigo, através do lançamento, verificar o andebeato, se é ou não devido. E mais, ele também tem como função calcular o montante do tributo. Uma coisa é determinar a matéria tributável, outra coisa é calcular o montante do tributo. Uma coisa é dizer que há um tributo para pagar, outra coisa é dizer quanto vai pagar. Então, determinar a matéria é que há uma obrigação, que há imposto de renda, que há imposto sobre circulação de mercadorias, que há imposto sobre importação, porque o que você fez foi importar. Então, eu determino a matéria tributável, calculo o montante do tributo, identifico o sujeito passivo, o lançamento serve para tudo isso, para saber que aconteceu o fato, para saber que tem uma matéria ali que é tributável, tem um valor ali que precisa ser pago, identifico qual é esse valor, identifico quem é que vai pagar, é o Vanner, não é o pai do Vanner, é o Vanner, não é a mãe do Vanner, é o Vanner, não é a esposa do Vanner, é o Vanner, não é o filho do Vanner, é aquele sujeito passivo. E claro, se for o caso, aplicar alguma penalidade, alguma multa, alguma sanção. Então, o lançamento tem essas 5 funções. Para que serve o lançamento? Para verificar a ocorrência do fato gerador, para determinar a matéria tributável, para calcular o montante do tributo, para identificar o sujeito passivo e, claro, se acontecer de ter uma multa, de alguma penalidade, ele também, lançamento, vai ter essa característica de aplicar a multa, aplicar a penalidade que eventualmente possa surgir. Quando a gente entra no assunto do lançamento, surgem aqui algumas questões interessantes. O professor Sabag, no seu manual de direito tributário, ele lança aqui algumas perguntas, ele lança várias perguntas, mas eu destaquei aqui as que eu acho mais relevantes. A primeira pergunta, pessoal, pode parecer uma pergunta boba, pode parecer, mas ela é uma pergunta interessante. Ela é uma pergunta que nos faz refletir sobre alguns assuntos importantes. O professor Sabag, seguindo a preocupação da doutrina, pergunta o seguinte: o lançamento é um ato administrativo ou é um procedimento administrativo?
Olha só, é um ato ou é um procedimento? Esta pergunta parece uma pergunta boba, mas não é uma pergunta boba, pessoal. Claro que se você mirar os olhos no artigo 142, que é o artigo que trata do lançamento, então eu vou voltar aqui na tela e vou mostrar o artigo 42 para você. O artigo 42 está na tela, está aí na sua frente, olha. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim, entendido o procedimento administrativo. Ah, Vanner, você me perguntou se o lançamento é um ato ou é um procedimento. Está claro na lei que é um procedimento. Está escrito lá, ó, procedimento. Ah, então essa pergunta é idiota. Não, ela não é uma pergunta idiota. Realmente, na literalidade do caput do artigo 142, na letra da lei, está escrito que o lançamento é um procedimento administrativo. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é um procedimento? Qual é a diferença entre procedimento e ato? Pois bem, eu gosto desse assunto porque ele me leva um pouquinho para o meu terreno, que é o processo civil, né? Porque lá a gente fala em procedimento ordinário, procedimento especial. O que é procedimento? Então, anote aí no seu caderno, anote aí no seu computador. Procedimento é um conjunto de atos. Procedimento é um conjunto de atos concatenadamente organizados. Um conjunto de atos concatenadamente organizados, tendentes a uma finalidade identificada. No caso do lançamento, a finalidade identificada aqui é a constituição do crédito tributário. Procedimento é um conjunto de atos concatenadamente organizados. Eu vou colocar aqui, ó, um conjunto de atos concatenadamente organizados, tendentes a uma finalidade identificada, tendentes a uma finalidade identificada. No caso do lançamento, essa finalidade é a própria constituição do crédito tributário. Eu falo que esse assunto me lembra um pouco o processo civil, porque lá quando a gente vai falar de procedimento, a gente realmente fala de uma série de atos, né? No caso do processo, a gente pode imaginar um trem, uma locomotiva, que começa com a petição inicial, e isso é um ato, petição inicial é um ato praticado pelo autor, é ela, lá no processo civil, por favor, eu só estou buscando aqui um tratamento por analogia. Lá no processo civil, a petição inicial é um ato praticado pelo autor, que faz nascer o processo e impulsiona para um outro ato, que é o funcionário praticando atos, dando carimbo, mandando para a conclusão, para a mesa do juiz. O juiz recebe essa petição das mãos do funcionário, lê, e se tiver tudo certo, ele manda citar, ele dá um despacho. O despacho
um ato do juiz. Então, veja, eu tenho ato do autor, ato do funcionário, ato do juiz. O juiz manda citar, devolve para o funcionário recebe do juiz, faz um carimbo dizendo que recebeu, praticou um ato, carimbou, manda para o oficial de justiça, que vai praticar um ato, vai até o endereço do réu, o réu é citado, o oficial de justiça junta no processo, o réu pratica o ato da defesa, tá vendo? Passo a passo. Atos são praticados. Então, quando a gente pergunta, o lançamento é um ato administrativo, é uma coisa, ou é uma série de coisas? Ah, Vânia, está perguntando se o lançamento é uma coisa só, lancei, ou se ele é composto de vários atos num procedimento administrativo. Lendo o artigo 142, a resposta é simples. Ah, na lei é um procedimento. Está escrito lá. Então, isso é uma bobeira que você está falando. Porque já está escrito lá. É um procedimento. Mas eu quero te dizer que tem na doutrina professores que defendem outra coisa, que leem o artigo 142 e dizem que o código, o CTN, foi infeliz. Para alguns professores, lançamento não é um procedimento, não é uma série de atos que gera, ao final, no seu clímax, o resultado. Para alguns professores, o lançamento é um ato. O governo lança, ponto. É importante dizer que, como eu estou diante de uma saia justa, o código diz que é um procedimento. Alguns professores dizem que é um ato administrativo, o que interessa para a OAB. A OAB é presa à letra da lei. E se o CTN, no artigo 142, escreveu com todas as letras que lançamento é um procedimento, então na OAB você vai dizer que é um procedimento. Mas se você for fazer um concurso no futuro para juiz, para promotor, para procurador, então anote no seu caderno, para concursos mais densos, a discussão ganha terreno. E eu posso defender numa prova para juiz que lançamento é um ato, é uma coisa só, lançou. Mas para a OAB, você vai seguir o que está escrito no CTN. E neste caso, o CTN é bocudo. Ele foi lá e disse que é um procedimento. Então, quando alguém te perguntar, o lançamento é um ato ou procedimento? O que você vai responder? Bom, na letra da lei é um procedimento administrativo. Mas alguns professores entendem contrário ao que está no código e dizem que não é o lançamento um procedimento com várias coisas. O lançamento é um ato só, é uma coisa, é um ato administrativo. Não são vários atos, é um ato só. Ok? A segunda questão que o professor Sabag traz também é muito importante. Ele diz assim: o lançamento é um ato constitutivo ou é um ato declaratório? Constitutivo ou declaratório? Bom, por que a gente está fazendo essa pergunta? Qual é a relevância? E aí venho eu, mais uma vez, chamando a sua atenção. Para nós, dentro da sala de aula do curso de Direito,
Quando a gente faz uma pergunta sobre se aquilo é constitutivo ou se aquilo é declaratório, o que eu quero saber é muito mais. O que eu quero saber é sobre os efeitos. Se é ex nunc ou se é ex tunc, ex nunc ou ex tunc. É isso que a gente quer saber quando a gente pergunta se algo é constitutivo ou declaratório. Mais uma vez, me permita, eu vou abrir um parênteses aqui, me permita, eu vou abrir um parênteses aqui, para lembrar vocês, lá no processo civil, esquece a aula de tributário, um minuto, por favor, eu estou indo refrescar minha mente. Lá no processo civil, eu adoro esse assunto, porque a gente fala em sentença declaratória e a gente fala em sentença constitutiva. O que isso quer dizer lá no processo civil? Sentença declaratória é aquela sentença em que o juiz diz retroage. Declaratório, retroage. Volta lá para trás. Como assim, professor? Olha, eu vou te dar um exemplo de sentença declaratória. Isso aqui, por favor, eu repito. Eu estou aqui oxigenando o meu raciocínio. Então, estou trazendo um exemplo do processo civil só para entender esse negócio aí. Quando eu falo em sentença declaratória lá no processo civil, o que mais me interessa é saber dos efeitos. Exemplo de uma sentença declaratória lá no processo civil. Investigação de paternidade. Ponto, tá aí. E a investigação de paternidade é interessante porque ela realmente é uma pergunta intrigante. A pergunta que se faz é a seguinte: quando o juiz declara que João é pai de Joãozinho, numa ação de investigação de paternidade, quando o juiz declara, João, declaro, você é o pai do Joãozinho. O juiz decidiu isso hoje, pessoal. Hoje é dia 7 de agosto de 2020. O juiz decidiu isso hoje. Eu te pergunto, o João é pai de Joãozinho a partir de hoje, ou ele é pai de Joãozinho desde o dia que o Joãozinho nasceu? Resposta: ele é pai do Joãozinho desde o dia que o Joãozinho nasceu. Quando o juiz diz isso hoje, ele está dizendo isso hoje, porque foi feito exame de DNA. Ele está dizendo isso hoje. O efeito retroage. Ele, na verdade, não é pai a partir de hoje. Ah, porque o juiz deu a sentença hoje, é que você é pai? Não. Você é pai desde o dia em que seu espermatozoide fecundou aquele óvulo. Então, a sentença declaratória, ela tem efeito ex tunc. Tunc, lembra do macete? Tunc, T, bate na testa, tunc, vai para trás. Toda sentença declaratória, o efeito é ex tunc. Sentença constitutiva. Como eu já disse, a palavra constitutiva, lembra lá da caipirinha, do que é constituída a caipirinha. Eu quero saber a partir de que momento a caipirinha, quais são os elementos que fazem nascer a caipirinha, do que ela é feita, como é que ela surge no mundo. Sentença constitutiva é aquela sentença que cria, que modifica algo que já existe, né? Já existe limão, já existe aguardente, já existe adoçante. Quando eu junto os três, o limão deixa de ser limão,
O aguardente deixa de ser aguardente, o adoçante deixa de ser adoçante para fazer parte de algo que a gente chama de caipirinha. É constituída desses 3 elementos. Sentença constitutiva é aquela que cria o direito ou que extingue um direito já criado. O exemplo clássico no processo civil de uma sentença constitutiva é o caso do divórcio. Quando eu me divorcio da minha mulher, hoje, o juiz dá o divórcio hoje. Eu te pergunto, essa sentença, ela é declaratória ou é constitutiva? Resposta, ela é constitutiva. Porque se o juiz deu o divórcio hoje, a partir de agora para frente, eu sou divorciado. De hoje para ontem, eu era casado. Então, a sentença constitutiva, o efeito dela é ex nunc, bate na nuca e vai para frente. Bom, feito esse esclarecimento da palavra declaratória, da palavra constitutiva, a gente pode voltar aqui e usar o tema lá no tributário. O que quer dizer, ou o que eu quero, onde eu quero chegar, quando eu pergunto, o lançamento é um ato constitutivo ou é um ato declaratório? Mais uma vez, se eu for lá no artigo 142, você vai ver que está escrito assim, artigo 142. Olha aqui, leia o que está na tela. Compete privativamente à autoridade administrativa. Olha a palavra que está aqui. Constituir o crédito tributário. Constituir o crédito. Constituir é fazer criar, fazer nascer. O crédito nasce, ele cria, ele passa a existir com o lançamento. Então, aqui, eu estou diante, evidentemente, de um ato constitutivo. Lançamento cria o crédito. Constitui o crédito. Mas também, pessoal, então a resposta é o lançamento é constitutivo. Cuidado. É constitutivo do quê? Então é constitutivo do crédito. O lançamento faz nascer o crédito. Antes do lançamento não tem crédito. Antes de lançar, não tem. Com o lançamento nasce o crédito. Então o crédito nasce com o lançamento. Ele se constitui, ele cria, ele passa a existir com o lançamento. Como é o caso do divórcio. O divórcio passa a existir no dia que o juiz decretou. Um dia antes, eu ainda estou casado. Quando ele decreta, a partir dali, nasce o meu estado civil de divorciado. Né? Então, constituir imprime esse entendimento. O lançamento é um ato ou um procedimento que constitui crédito. Mas, cuidado, ele também é declaratório. Ele declara a existência da obrigação, da ocorrência do fato gerador. Então, a resposta mais correta aqui para a pergunta, lançamento é um ato constitutivo declaratório, a resposta correta é depende. Ele é constitutivo, portanto, com efeito ex nunc do crédito, ele é constitutivo do crédito tributário e ele é declaratório, ele é constitutivo do crédito tributário e ele é declaratório da obrigação tributária. E ele é declaratório da obrigação. Ele declara que existe uma obrigação. Por isso ele retroage. Ele vai lá para o dia da ocorrência do fato gerador. Porque é o fato gerador que faz nascer a obrigação. Então, veja, pessoal, que tudo na aula de hoje se resume na linha do tempo.
Quanto mais você se sentir confortável com aquela linha de tempo na sua cabeça, com mais calma você começa a perceber as palavras que são colocadas nas questões de tributário. Quando eu pergunto, o lançamento é um ato ou um procedimento constitutivo ou é declaratório? A sua resposta tem que ser depende. Ele é constitutivo do crédito. Porque o crédito nasce, surge, aparece a partir do lançamento. Mas ele é declaratório da obrigação. Ele diz que ocorreu o fato gerador. Então, ele volta lá para o dia que ocorreu. Não me importa o dia que você importou o carro. Não me importa, não me interessa o dia que você teve renda. Tanto que quando a gente faz o imposto de renda, a gente pega o nosso informe de rendimentos para ver qual foi a nossa renda em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro. A gente pega todo o nosso informe de rendimento e traz na declaração aquela informação, né? Eu tenho aqui, portanto, uma natureza de um ato que constitui o crédito e, ao mesmo tempo, declara a existência de uma obrigação, diz quem é o credor, diz quem é o devedor, diz qual é o valor. Então, o lançamento, ele é um ato ou um procedimento constitutivo do crédito e declaratório da obrigação. Ele constitui o crédito e declara a obrigação, ok? Outra pergunta que o professor Sabag traz e que é importante. Lançamento de quem é competência para a sua efetivação? Nós lemos no artigo 142 que compete, eu vou voltar lá no artigo 142. Olha o que está escrito aqui. Compete privativamente a autoridade administrativa. Compete à autoridade administrativa constituir o crédito. Então, quando eu falo que compete à autoridade constituir o crédito, que autoridade é essa? Eu trouxe aqui uma colinha, isso é importante, viu, pessoal? Na hipótese federal, ou a autoridade administrativa é aquele funcionário que a gente chama de auditor fiscal da Receita Federal. É o auditor que faz auditoria, que é competente para fazer o lançamento. Então, quando eu estou lá na minha empresa e eu recebo a visita de um fiscal, esse fiscal da Receita, o auditor, vai fazer uma auditoria. Ele vai olhar minhas contas, vai ver se a mercadoria saiu da minha fábrica, se houve a nota fiscal, se houve o pagamento do imposto, se eu tive renda, se houve circulação de mercadoria. Então, no âmbito federal, quem faz o lançamento é o auditor fiscal. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, cada estado usa um nome. O concurso pode ter outras nomenclaturas, mas geralmente a gente chama esse funcionário do governo estadual, que faz o lançamento dos tributos para o governo do estado, de agente fiscal de rendas ou qualquer outra denominação equivalente. Então, na União, é o auditor fiscal. Nos estados, é o auditor fiscal de rendas. E no caso do município, também depende da cidade, pode usar um outro nome, não importa o nome. O que importa é que ele é a autoridade. É o governo, é o estado, através de seu funcionário. É o município, através do seu funcionário. É a União, através do seu funcionário. São eles que fazem o lançamento. Então, é sempre uma autoridade administrativa. Outra pergunta importante.
Lançamento é uma atividade vinculada ou é uma atividade discricionária? Essa pergunta não é boba, pessoal. Quando eu pergunto se é uma atividade vinculada ou se ela é uma atividade discricionária, é porque eu quero saber se o lançamento é aquele tipo de ato que depende da oportunidade e conveniência. Toda vez que eu falo em discricionariedade, eu estou conjugando esses dois termos. Discricionariedade tem a ver com oportunidade, tem a ver com conveniência. Em termos práticos, se o lançamento constitui o crédito, e quem faz o lançamento é uma autoridade administrativa, a pergunta que se faz é: pode um fiscal deixar de fazer o lançamento? Ele pode ir lá na sua empresa, verificar que você teve renda, tem imposto para pagar, e ele simplesmente decide: não acho conveniente, melhor não cobrar, deixa esse cara, coitado, tá doente, é corno, a mulher traiu, deixa lá, não vou lançar. Ele pode fazer isso, é discricionário, tem a ver com a oportunidade, tem a ver com conveniência. A resposta: não. O lançamento não é uma atividade discricionária. Eu repito, o lançamento não é uma atividade discricionária. Muito pelo contrário. É uma atividade vinculada e obrigatória. O artigo 142 traz no seu parágrafo único, e eu coloquei aqui na tela, esta informação. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Então, o funcionário público não tem que querer. Ele é obrigado a lançar. Por isso, eu sempre digo em sala de aula: pagar propina para um fiscal não efetuar o lançamento é burrice. Porque como se está diante de um ato vinculado, pode passar o tempo que for, outro funcionário, quando pegar, como ele é obrigado, é vinculado, ele vai lançar. E se você pagou propina, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque você vai ter que pagar o imposto. Recentemente, eu gosto de lembrar sempre dessas notícias, né? Na época auge da Lava Jato, vários bancos, viu? Inclusive o Itaú, o Safra, vários bancos foram acusados, né, de administrativamente lá não ter pago os impostos por ter pago propina mesmo, para não efetuarem o lançamento de alguns federais. E como a Lava Jato descobriu tudo isso, como consequência, não só as empresas foram autuadas, como também todo o tributo foi lançado. Então, ela vai ter que pagar, e pagar duas vezes, né? Pagou para o fiscal, por conta da propina, e descoberto mais tarde, vai ter que pagar o tributo. Então, é uma besteira que me parece foge da lógica querer driblar o não pagamento de um imposto, porque é um ato vinculado. Então, se esse funcionário você corrompeu, o outro que pode ser mandado, talvez não se corrompa. E se ele identificar que no passado ocorreu um fato gerador que não foi lançado, desde que não tenha decaído, ele pode lançar. Ok? Pode não, deve, né? Porque é um ato vinculado, não é discricionário. Não tem a ver com oportunidade e conveniência. Revisão de lançamento. Bom, o lançamento foi feito. Uma autoridade administrativa, de forma vinculada, lançou, constituindo crédito tributário, a ocorrência de um fato gerador e do nascimento de uma obrigação tributária. Então, foi feito o lançamento. Uma vez lançado, pode ser revisto? Eu posso rever o lançamento? É isso que a gente vai abordar agora. Revisão do lançamento.
O CTN diz, no artigo 145, que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só, eu grifei, só pode ser alterado em virtude de. E aí traz 3 casos. O artigo 145 traz 3 casos de revisão. Só 3 casos. Veja que o artigo diz: o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo. Então, estou falando de uma revisão que acontece depois que eu comuniquei o contribuinte. Comuniquei dando notícia que ele tem imposto a pagar. No caso do IPTU, a notícia se dá com a entrega do carnê na minha casa. Quando a prefeitura manda o carnê de IPTU, ela está me avisando, ela está me notificando, ela está dizendo: Vaner, eu já fiz o lançamento, você já tem o imóvel em 2020 e você tem que pagar o imposto. Então, eu já lancei. Para eu rever, para eu voltar atrás, só é possível, se eu tiver impugnação do sujeito passivo. Me parece óbvio. Eu recebi o carnê do IPTU, quase infarto, porque o valor está estratosférico, uma metragem totalmente doida, porque minha casa não é aquilo, minha casa tem menos metros quadrados. Então, eu vou na prefeitura e faço uma impugnação. Quando eu faço uma impugnação, eu estou conversando com o poder público, pedindo para ele rever o lançamento que ele fez. Eu estou pedindo para ele rever. Então, a revisão, ela ocorre nessa hipótese. Quando feito o lançamento, notificado o sujeito, ele impugna, ele não concorda. Quanta gente, quando recebe IPTU, vai lá na prefeitura abrir um procedimento administrativo? Um monte de gente faz isso. Às vezes tem pessoas aposentadas que gozam de benefícios de isenção, mas por um equívoco foi lançado o IPTU. Então a pessoa notificada recebe o carnê, vai lá e abre uma impugnação. Vai lá na prefeitura, não é na justiça, é administrativamente. Impugnação do sujeito passivo é um caso de rever, de fazer a revisão do lançamento. Outro caso é o recurso de ofício. Obviamente, para eu falar em recurso de ofício, é porque primeiro o contribuinte foi lá e abriu uma impugnação. Então, primeiro houve uma reclamação do contribuinte. A dona Maria recebeu o carnê do IPTU e foi lá na prefeitura impugnar. Primeiro houve uma impugnação. Essa impugnação, feita pela dona Maria, é levada para a prefeitura, onde os funcionários vão rever. E, ao rever, concordam com a dona Maria. Se a dona Maria ganhar e o governo perder, perdeu. O governo perdeu. Então, há um recurso de ofício. É para e passo aquilo que acontece no processo civil. Toda vez que o governo perde um caso, esse caso precisa ser revisto. É a revisão ex officio, ou reexame necessário. Você já ouviu falar desse assunto. Toda vez que o governo perder, o caso é revisto. Há uma revisão. Beleza? E a terceira e última hipótese de revisão do lançamento, tratada no artigo 145, é a iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos do artigo 149. Se você vai lá no artigo 149, tem uma lista enorme de situações. Fraude,
Mentira, a pessoa importa da China parafuso, mas diz que importou papel. Então, quando é feito o lançamento do parafuso, e aí baixa uma fiscalização e descobre que houve uma mentira, que dentro daquele container não tem papel, tem parafuso, ou não tem parafuso, tem papel, a pessoa mentiu na declaração de importação, então o próprio fisco revê o lançamento que ele fez. Isso é um exemplo do número gigante de exemplos que estão lá no artigo 149. Mas não me interessa. Para fechar a aula hoje, eu só quero que você saiba rever só em 3 casos. Quando há uma impugnação feita pelo próprio contribuinte, que abre espaço para revisão. Quando o governo perde e o caso administrativamente sobe para uma revisão, é o chamado recurso de ofício, e ele pode fazer a revisão, pode acontecer de na revisão, nesse reexame, modificar mesmo. E a terceira hipótese são aquelas que estão lá no 149, mas são todas as hipóteses previstas na lei, ok? Pessoal, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. O material está aí disponível. Está todo mundo na sala. Quero aproveitar para dizer para vocês que se cuidem, né? O material está aí. E na próxima aula, quinta-feira, é o professor Levi, e eu volto com vocês na sexta-feira que vem, ok? Sexta-feira que vem. Márcia, beijo. Aula maravilhosa, obrigado. Eurípides. Que bom que vocês estão gostando. A vida é assim, né? Ótimo final de semana. Se cuidem, pelo amor de Deus, porque o bicho está pegando. Reginaldo, Amanda, Gabriela, Renato, Bruno.